meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do meu canal. É um momento muito especial de vida no campo, e a 10 minutos de barco, lá do condomínio de Brito do Lago, nós chegamos diante dessa linda cachoeira do Ribeirão dos Negros, caindo dentro do lago Serra Madeira. É algo muito especial e é um lugar que vale a pena você vir para conhecer. E principalmente, se tornar nosso vizinho e aguardar Jesus voltar aqui, nesse lugar tão lindo. Forte abraço a todos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande satisfação revê-los em mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus através do estudo da lição. Eu gostaria, antes de iniciarmos essa matéria, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão lindo, de estendermos a mão na Tua Palavra, abrirmos e poder buscar o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, com sabedoria do Teu reino, para que possamos não só entender, mas termos condições de viver, de ensinar também aqueles que nos cercam. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados e faltas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja e a educação, tema muito importante. Temos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8, que é a coluna dorsal do tema desta semana. Mas lá no final da semana nós voltaremos a abordar esse tema com mais detalhes. Mas o que analisaremos agora como tema central é o seguinte: também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que aceitaria os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também, igualmente, a própria vida. E por isso vos tornastes muito amados de nós. Meus irmãos, é muita informação contida num verso só. Por isso que eu disse que trabalharemos em duas etapas esse tema aqui. Aqui e no transcorrer do tema da semana, nós estaremos trabalhando isso aqui novamente. Em suma, o que o tema inicialmente aqui nos apresenta, com essa simples leitura, é que a forma de educação apresentada pela igreja, ou que recebemos durante a jornada rumo ao céu, pode ser comparado àquelas famílias que se amam, que um membro sempre se preocupa com o bem-estar um do outro. Isso é o que acontece na família cristã. Eles passam a se amar como membros da mesma família. E passamos a entender o que Cristo comentou lá na oração sacerdotal, onde ele pede ao Pai não para que nos tire do mundo, mas que nos livres do mal. E que nos mantenham unidos, que nos mantenham protegidos e abençoados e guiados, para que possamos alcançar a nossa missão. Então, esse amor mútuo, essa interação amorosa, fraternal, dentre os que pertencem ao reino de Deus, é fundamental para compreendermos o que exatamente a palavra de Deus nos apresenta aqui nesse tema. Sempre estaremos preocupados com o bem-estar uns dos outros, assim como daquelas famílias que vivem dessa maneira, que se amam de fato. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, a verdadeira educação cristã. Irmãos, aqui de cara, o autor desse manual foi muito feliz em citar Lucas 10, de 30 a 37, que é a parábola do samaritano, para mostrar a verdadeira educação cristã. Mas, irmãos, pensem como que Jesus correu um grande risco em apresentar não só essa, mas outras parábolas que ele agiu da mesma forma. Como a do filho pródigo, o indivíduo se apostatando a ponto de ficar comendo, não é porco, comida de porco. E aqui agora ele passa a falar, ele passa a usar uma parábola e usa uma inversão de valores absoluta aqui,
frente ao que a cultura da época valorizava. Em primeiro lugar, os samaritanos eram inimigos absolutos dos judeus. Imagine agora, Jesus contar a parábola do moço samaritano e ele passa a apresentar nessa parábola uma clara inversão de valores aos olhos dos judeus de sua época. Então, como eu disse, os samaritanos, que é onde vai surgir o personagem principal, apresentando a verdadeira educação cristã, era justamente o samaritano. E da onde deveria surgir, que não surgiu, houve inversão de valores, que é o segundo ponto aqui dessa parábola. O sacerdote e o levita. Presta atenção, irmãos. Quem é o levita? É uma família que se dedicou ao sacerdócio desde os dias de Abraão. Então aqui nós estamos falando de um candidato ao sacerdócio andando, independente da função que ele ocupasse aqui, mas era uma parábola, era uma alegoria, e de um sacerdote propriamente dito. Ambos viram a vítima dos salteadores caído, semi-morto no chão, e passaram ao largo. Deixaram ali, não socorreram. Olha só que situação, meus amados. E Jesus mostra dentro dessa parábola que a salvação vem de onde menos se esperava. O socorro para aquela vítima. Um samaritano. O samaritano veio, viu aquilo ali, correu, desceu do cavalo, limpou as feridas, cuidou daquele moço, colocou ele no arreio do animal e levou embora. E chegou lá no hotel da cidade, na pousada, entregou aquele moço e falou: olha, o dinheiro que eu tenho todo está aqui, você cuida dele. Quando eu passar aqui na volta, se você gastar mais alguma coisa, pode gastar que eu te pago. Jesus mostrou aqui que a verdadeira educação cristã, meus amados, faz do portador dessa um vaso de bênção. Jesus condenou radicalmente aqui esses donos de igreja, esses religiosos de fachada, que não tem nada de cristão lá dentro. Como ele chamou os próprios líderes dos seus dias, as igrejas então hoje estão cheias desses mesmos líderes hoje, numa grande maioria, infelizmente, sobre a face da terra, que ele chamou de sepulcro caiado. Limpinho por fora, né? Mas por dentro fede a rapina. Justamente porque não estão conectados com a verdadeira educação cristã. Pense nisso. É muito sério esse assunto. O preconceito religioso é um dos maiores problemas que causa o terrorismo, tanto emocional como o terrorismo internacional que acontece abertamente em toda a face da terra, por causa de preconceito religioso. Analisem friamente e observem o que eu estou dizendo. Quantas pessoas são humilhadas hoje na sociedade, mesmo dentro da igreja, por preconceito religioso? Porque as pessoas não têm dentro da alma essa verdadeira educação cristã, que leva o indivíduo a fazer parte da raça eleita. Por isso que Cristo diz que todos são chamados, poucos os escolhidos. Mas porque poucos escolhem viver a educação cristã. Poucos escolhem ser crentes convertidos de fato, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Pense nisso. É muito sério esse assunto. E o tempo está chegando. Terceiro tema, nós temos chamados a viver como luz. Aqui outro ponto seríssimo nessa lição, revelado em Mateus capítulo 5, de 14 a 16, onde Cristo, em primeiro lugar, ele afirma, ele não está convidando, ele afirma que nós somos a luz do mundo. Então ele confiou uma missão a mim e a você, e ele espera que a gente brilhe. Porque dentro desse contexto aqui, ele deixa claro que a luz não foi feita para ficar escondida debaixo da cama, mas para colocar no velador, para que todos de longe possam saber que ali tem essa luz, que é de Deus, e possa vir se aquecer com ela. Aquecer o coração, aquecer a alma, buscar sustento, buscar iluminação para os caminhos de sua vida. Dentro desse contexto aqui, ele ainda afirma que ninguém pode esconder uma cidade feita em cima do monte, irmãos. Porque ela, se está em cima do monte, de noite então o brilho é certo, vai se mostrar de longe.
É muito importante as lições que Cristo está apresentando com essas afirmações, com esses ensinos da sabedoria do reino eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós somos a luz do mundo. Só precisamos brilhar. Estar conectado com Ele. E jamais deixaremos de brilhar. E se no nosso olho tem luz, todo o nosso corpo se torna luz. Mas se no nosso olho tem trevas, todo o nosso corpo se torna trevas. São afirmações claras do Filho de Deus com respeito a esse tema. Jamais se esqueça que todo esse brilho e essa glória é de Deus. Só somos um instrumento nas suas mãos. No quarto tema, vivendo como discípulos. Meus amados, aqui nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 até o verso 30. Aqui Jesus entra na sua cidade onde ele fora criado, e ele na sinagoga sobe no púlpito e abre o livro do profeta Isaías. E começa a ler as profecias do profeta Isaías, que estava se cumprindo na missão dele ali diante dos conterrâneos dele. Com isso, ele sabia no que ia dar essa apresentação ali. Ele já corria um problema sério no zum que corria para lá e para cá, de tantos milagres que ele fazia para tudo quanto é lado, e ali muito pouca coisa foi feita em matéria de milagre. Mas ninguém questionava a sabedoria dele, o conhecimento dele e as curas e os milagres que ele realmente fazia para outros lugares afora. E aqui foi o ponto exato onde ele contrastou isso, e ele já estava com seus apóstolos juntos, que estavam assistindo, testemunhando essa situação. Então, para ele ter coragem de subir lá, sabendo o que ia acontecer, abrir o livro do profeta Isaías e fazer o que fez, meus amados, ele tinha foco missionário, que é um exemplo para mim e para você, para viver como discípulo verdadeiro. Os discípulos estavam ali exatamente para aprender como que deve ser feito. A pessoa não deve ter medo da verdade. A verdade não foi feita para ser escondida, foi feita para ser revelada. Lógico, você não vai dar comida sólida para uma criança. A palavra de Deus nos ensinou muito bem isso através de Paulo. Aos infantes dai leite e aos adultos comida sólida. Mas a comida sólida vai ter que ser dada uma hora. Não adianta o indivíduo querer comer papinha a vida inteira, que isso não tem fundamento nenhum. Isso é pura ignorância. A verdade precisa ser dita, ouvida e vivida e ensinada. Esse é o foco da nossa missão. A religião não pode ser só uma fachada. Então Jesus tinha foco missionário e deixou exemplo em todo o seu trabalho, em toda a sua missão. Ele deixou claro que a missão é de Deus e ele comissiona cada um de forma distinta a cumprir com a sua vontade. Se observarmos do verso 22 ao verso 23 aqui, pode observar que o próprio texto relata que todos admiravam do seu conhecimento e da sua sabedoria. Mas ao mesmo tempo que admiravam esse testemunho, questionava a origem dele como filho de Deus. Ah, mas esse não é o filho do carpinteiro? E outra coisa, como que faz esse tanto de milagre para lá e para cá, por que não faz aqui também? Aí vem o problema, que vem no verso 24 até o verso 30, que ele abre o explicativo usando Elias e Eliseu. Elias, naquela fome, naquele período de seca de 3 anos e meio que teve, ele não deixou a viúva de Sarepta passar fome, foi fazer milagre lá. Sem falar das ressurreições que aconteceram com esses dois profetas também, ressuscitando outras pessoas. E Eliseu, o tanto de leproso que tinha nos dias dele, só na mão o Sírio foi curado. Ah, nessa hora eles não aguentaram. Ele mostrou que o profeta não é bem recebido na sua casa, ele foi rejeitado o tempo todo. Pense, que coisa mais séria, irmãos. E eles levaram ele num despenhadeiro para jogar ele montanha abaixo. E ele saiu no meio do povo, os anjos protegeram ele e ele foi poupado. Ou seja, falar a verdade é duro. Mas ninguém está livre de problemas por falar a verdade, ou muito menos por viver a verdade. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos problemas. Pode estar certo.
Muitos pagaram com a própria vida. A geladeira, então, ficar longe do púlpito, aonde os fariseus dominam, né? Os donos de igreja dominam, isso aí é coisa pequena. Quando estiver acontecendo a perseguição de fato, quantos e quantos que odeiam de fato, aqueles que vivem religião de fachada, odeiam os verdadeiros servos de Deus, e que estarão entregando e conduzindo esses ao martírio. Isso aconteceu em todas as épocas, Jesus avisou que era assim. Até pai, mãe, marido e mulher vai entregar. Imagina se um irmão que tem inveja do outro não vai entregar, um irmão de fé, entrega tranquilamente. Mas em momento algum devemos deixar de mostrar a verdade, de falar e de viver a verdade, para a honra e a glória de Deus, e que Jesus possa em breve voltar para nos buscar. Que tudo que nós ensinamos, seja na igreja, seja lá no mundo lá fora, tudo está voltado para a honra e a glória de Deus. E somos o sal da terra para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a ter mais tempero nas suas vidas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, buscando a verdade. Irmãos, tem um texto de Albert Einstein muito interessante. Olha o que ele disse aqui. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que tentemos compreender um pouco desse mistério a cada dia. Que nunca percamos a sagrada curiosidade. Típico de quem sabia bem mais do que escreveu. Mas quem disse que poderia falar, né? O próprio Cristo, certa feita, disse: tem muita coisa que eu queria dizer para vocês, ensinar, e não posso, porque vocês não podem suportar agora. Irmãos, tem tanto assunto dentro da Bíblia Sagrada, delicado, que as pessoas não aguentam ouvir, não têm a menor condição de suportar. Mas aqueles poucos escolhidos, que Jesus fala, que todos são chamados, mas poucos, esses aguentam. Esses poucos escolhidos aguentam. A palavra de Deus, irmãos, está cheia de mistérios, mas está revelado. Não é porque você não entendeu que não está revelado, está revelado, mas nós precisamos de entender. Tem um sermão que eu fiz recentemente, intitulado Gemas do Tesouro Sagrado. Entre aí no meu canal e assista essa matéria. Inclusive é uma abordagem muito interessante, explicando Romanos capítulo 5, verso 14, que afirma que a morte reinou desde Adão até Moisés. Como entender isso? É um mistério, mas é uma gema de tesouro das muitas na Bíblia Sagrada, que a maioria não entende, não consegue entender, não consegue digerir. Mas vai lá e assista esse sermão. Não dá tempo agora, no tempo da lição, de trabalhar com essa matéria, mas é gostoso, vale a pena. E a Bíblia Sagrada está cheia de gemas preciosas, é um tesouro cheio dessas gemas. Pense nisso, amado irmão. Não canse jamais, não desista jamais de buscar a verdade. Toda a Bíblia Sagrada está repleta de gemas preciosas. Aprenda a buscar para o brilho de sua fé. Não tem dinheiro que pague compreender as gemas do tesouro sagrado e contemplar o brilho dessas joias. Principalmente porque nós somos a luz do mundo e somos também o sal da terra. Sexto tema, compartilhando nossa vida. Aqui voltamos no texto de abertura que eu citei logo no início. 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Irmãos, se observarmos passo a passo da leitura bíblica aqui, logo na arrancada do verso 6 em diante, já podemos notar a palavra de Deus condenando de cara culto gospel e evangelismo de prosperidade. Lá está dizendo, não busca a própria glória e nem cobra nada para evangelizar. Analise o contexto e veja o que está dito aqui. Meus amados, o culto gospel,
O pregador, com aquele negócio, vem pra frente, aquelas histórias que contam, fazer todo mundo chorar, confusão, que trem todo, e no final vem pra cá e vão pra lá. Quem que fica na imagem, no centro da pregação? O pregador. Constrange a igreja inteira para levantar. Quem não levantou é o pecador, porque quer continuar no pecado. Irmãos, raciocina se tem cabimento um negócio desse. Quem é de Gênesis ou Apocalipse que fez esse tipo de sermão? Qual é o exemplo de sermão desse que nós temos na Bíblia Sagrada, que as pessoas ficam constrangendo o público para vir para frente? Raciocina. Nós tivemos batismos públicos de milhares de pessoas na igreja primitiva, que inclusive não tem ficha batismal, não tem estudo bíblico, tem nada. Aceitou, batizou, pronto, acabou. E vamos para frente, vamos que vamos. E tem muita missão para frente. A coisa mudou muito, né? Mas tudo bem. A igreja organizou mais, está mais cheia de detalhes e tal, mas tem muita coisa que vai voltar igualzinho era. O batismo é uma delas. Não demora nada. Inclusive, a profecia e a pena inspirada declara que o leigo é que vai terminar a obra. Justamente porque não vai ter obra mais, obra paga, obra efetiva. Os bens de toda a humanidade serão confiscados, principalmente quem não concorda com o sistema, que inclusive está prestes a desencadear. E aí, quem vai estar pregando? Quem vai estar batizando? Quem vai estar evangelizando? O leigo, está lá no meio do mato. E quem era ministro pago vai passar a ser leigo. Por que leigo? Porque não vai estar recebendo para isso. Vai estar todo mundo trabalhando no bem-estar da obra de Deus e fechando a pregação do evangelho a todo o povo tribilíngue. Isso é que está escrito. Então esse negócio do sujeito pregar para atrair, para ele ficar no centro da pregação, é culto gospel. Está fora de cogitação. Quem é o centro da pregação é Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica. E aqui não cobra nada, porque virou moda, né? Muitas dessas igrejas por aí, dessas igrejas, principalmente da linha pentecostal, o cara já viaja para ganhar dinheiro. Vai pregar para ganhar dinheiro. As pessoas já me convidaram para ir pregar, perguntou para mim, quanto o senhor cobra, irmão, para você pregar na nossa igreja? Não cobro nada. Eu recebi de graça, é de graça que eu dou. Sabe, irmão? É muito sério esse assunto. Virou profissão, virou negócio. É muito sério esse assunto. Em muitas religiões isso tem acontecido. E tem que tomar cuidado para não contaminar, porque isso é sério. Porque esse negócio de pregador sair para ganhar dinheiro está tudo errado. Ele viver, receber da igreja enquanto a organização funciona, está de pé, não tem problema nenhum. Tem o salário dele para isso, tá, tudo bem. Agora, ele falar para mim que vai sair para pregar para ganhar dinheiro, não, aí está trabalhando do lado errado. Aí já está errado. Tem exemplo na Bíblia disso não. Fica atento, hein? Lembra que os discípulos, quando saíram na missão, tanto dos 12 quanto dos 70, não tinha nenhuma moeda furada no bolso. E saíram com a missão de fé. E retornaram com a missão de fé. E com êxito. E o resto desse texto bíblico aqui, todinho, é apresentando que a educação cristã é a base exata de uma sociedade melhor, de um lar melhor, de uma igreja melhor, de um mundo melhor. Mas a educação cristã que nós vimos nesse tema, a ponto dos irmãos se preocupar e viver pelo bem-estar um do outro. Ter a certeza que todo mundo está bem. Ter isso dentro do coração. Essa simplicidade. Pense nisso. É muito sério. Estamos chegando perto do momento que isso vai precisar de acontecer de maneira ampla. Porque tudo vai passar a ser comum de todos. Tudo vai voltar para esse princípio. O que aconteceu no início de Atos dos Apóstolos, exatamente vai voltar a acontecer agora. Estamos prestes a chegar nessa situação lá no meio dos matos. Pode estar certo disso. Pense nisso, irmãos. É muito sério. Tem muita gente anestesiada ainda, dentro da igreja, fora, que não está vendo da hora que ele não vai ter nem para onde ir, na velocidade que as coisas estão acontecendo. O cumprimento das profecias. Muitos não estão se preparando, não estão se organizando, e vai ser pego de surpresa. Por isso que Cristo comentou que será como nos dias de Noé, né? Tanta gente que tinha naquele mundo, só 8 pessoas entrou na arca.
E por que o Espírito de Profecia fala que nem 1 em 20 vai entrar no céu? Já parou para pensar nisso, irmãos? E quando a gente olha que o planeta Terra todinho, mais de 80%, envolvendo paganismo, comunismo, sobra muito pouco para tirar esses escolhidos, que a pena inspirada trata de nenhum em 20. Pense nisso, irmão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É muito sério esse assunto. No 7º tema, a verdade é dura, mas prevalece. Aqui nós temos no Desejado de Todas as Nações, página 299, um trecho que eu gostaria de deixar com vocês. Cristo frustrou essa esperança de grandeza mundana. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando aos ouvintes o conceito correto sobre o significado do seu reino, bem como do seu próprio caráter. Que o Sermão do Monte, irmãos, possa ser meditado, refletido e vivido por mim e por você. Santo Deus, nos ensine, Senhor, e nos motive a praticar com os teus ensinos, a nos preparar para o teu reino e te adorarmos em espírito e em verdade e a cumprirmos com a nossa missão antes que seja tarde demais. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.